O senhor me falou de 4 mitos no intervalo. Me fala os 4 mitos. O mito da discussão, o mito da perseguição, o mito da testemunha, que é o Arivaldo, e o mito da colisão. Nada disso é confirmado. São meras suposições. Esse caso está fundado em especulações. E mais, a delegada terminou o inquérito em 3 dias. Você que tem experiência com casos policiais, não é um tanto estranho que um caso tão polêmico, com tantas controvérsias, leve a delegada a terminar um inquérito em 3 dias e já pedir prisão preventiva? Veja bem, sem aguardar o laudo do próprio IC, sem aguardar o laudo de imagens, e dizendo que, usando palavras dela, que o carro bateu violentamente no fundo da moto. E por isso a doutora Kátia teve sua prisão preventiva pedida. O promotor faz a denúncia citando a delegada, dizendo que o carro bateu violentamente no fundo da moto. Depois, esta premissa foi desmentida pelo próprio laudo do IC. Então a prisão da doutora Kátia foi baseada numa premissa falsa. Tanto assim que eu vim a saber hoje que o promotor mudou a denúncia. Alterou a denúncia. Agora não tem mais bateu fortemente. Violentamente. Eu queria que o senhor explicasse os 4 mitos. O mito da colisão, por exemplo, né? O senhor falou que... Não tem prova. Mas não houve colisão nenhuma? Pode ser que não tenha havido. Não tem prova. E a moto bateu no poste como e por quê? Pode ter perdido o controle porque tentou ultrapassar o carro pela direita. Coisa que motoqueiro faz com muita frequência. Mas o Arivaldo, né, falou que houve sim a colisão, que o carro bateu. Primeiro, como o senhor estava falando, eu sei disso, primeiro ele falou que teria batido violentamente. Depois falou que termos, né, usados até pelo senhor, triscou. Esse trisco, né? Não, esse triscou não jogaria a não moto seria no poste. Suficiente em alta velocidade? Não, porque o Arivaldo diz que depois de triscar, o fundo... Posso usar aqui o seu iPhone? Só para exemplificar, porque o que o Arivaldo diz é um total e absoluto absurdo. Ele anda vendo muito filme de James Bond. O que ele diz é o seguinte: nós precisamos de uma caneta, talvez uma caneta, aqui, só para representar rapidamente. O que o Arivaldo diz é o seguinte... Deixa eu limpar mesmo. Vamos fazer aqui uma pequena simulação. Aqui é a moto. Aqui é a moto. Ele diz que esse carro aqui, que é um SUV, que... É o Kia Sorrento. O Kia Sorrento. Eu não sei, aí eu vou usar um termo técnico. Esse carro foi projetado para ter o que a gente chama de understeer, ou seja, subesterçamento. Ele nunca sai de traseira. O centro de gravidade dele é todo para frente. Portanto, se ele sair, ele sai de frente. Todos os road tests do Kia Sorrento mostram que ele sai de frente. Qualquer um que dirige já sabe a diferença entre subesterçamento e sobesterçamento. Muito bem, o Kia é um carro que tem understeer, ou seja, ele sai de frente. Ele nunca rabeia, vamos dizer assim, para usar uma linguagem popular. O que o seu Arivaldo diz é que o Kia bateu na moto, a moto se desgovernou para a direita, o carro deu uma rabiada e bateu aqui. Ora, isto é impossível, porque esse carro, só um carro que tivesse sobreesterçamento, ou seja, um carro que saísse de traseira. O Kia, se ele bateu aqui, o que para mim é um absurdo, ele não viu nada disso, a moto foi para lá, o Kia desviou para lá e nunca que a traseira do Kia bateria aqui. Outra coisa, se a traseira do Kia batesse aqui, como palavras do Arivaldo, e com esse impacto, o bagageiro foi lançado longe. Bem, o bagageiro não seria lançado para frente, como ele foi lançado ali. O bagageiro soltou quando a moto bateu no poste. Eu quero chamar, vamos dar vez também ao pessoal do DPT. A gente fez recentemente uma entrevista com o perito do Departamento de Polícia Técnica, que fala sobre os laudos, inclusive comenta o laudo do senhor. Vamos assistir essa entrevista, depois eu quero que o senhor comente o que ele vai dizer. Pois não. O laudo oficial, o laudo dos peritos oficiais, dos peritos criminalistas, eles tendem a fundamentar as teses da acusação, mas primam pela imparcialidade e pela técnica que é característica da Polícia Técnica do Estado da Bahia.
Uma questão fundamental torna os fatos bastante polêmicos, que é a ausência de uma imagem dessa colisão. E isso daí tende a beneficiar a defesa, tende a beneficiar a doutora Kátia Vargas. A depender do juiz Moacir Pita Lima, ou seja, semana que vem, possivelmente ele vai se pronunciar sobre, inclusive, essa primeira audiência de instrução. O senhor acredita que ela pode responder em liberdade? Eu acredito. Acredito que ela possa responder em liberdade, até porque o nosso Código de Processo Penal, ele permite essa possibilidade. Existem várias medidas cautelares diversas da prisão. Então, ela pode ser submetida à frequência periódica perante o juiz para justificar suas atividades. Existe a possibilidade de monitoração eletrônica caso haja indícios de fuga, de que ela possa vir fugir, que eu não acredito que ocorra, até porque é uma pessoa que tem residência fixa, emprego fixo, tem bons antecedentes. Então, me parece que há uma grande chance de ela responder ao processo em liberdade. Eu vou até apimentar mais um pouco essa discussão. Eu sei que o assunto é seríssimo, a gente quer que a justiça seja feita, né? Mas o Daniel Keller, que é o advogado da família, criticou bastante o laudo do senhor. Muito, o senhor deve ter visto. Diz que foi um laudo, inclusive, comprado, que é um laudo que não tem validade. Ele acha, eu gostaria, eu sempre quando eu faço um laudo, vem essa conversa mole de que o laudo é comprado. Eu queria saber se ele está trabalhando de graça. Eu queria saber se alguém está trabalhando de graça nesse caso. O juiz, o promotor, o advogado. Por que o perito é sempre acusado de ser comprado? Se o senhor Daniel Keller falou isso, e isso tem gravado, se ele disse que o meu laudo é comprado, ele vai ser processado. Eu vou usar as medidas legais para processá-lo, porque eu tenho uma carreira muito longa, eu já fiz muitos laudos para o próprio Ministério Público, o Ministério Público sabe muito bem disso, entendeu? Quer dizer, quando eu faço laudo para eles é bom, quando eu faço laudo contra eles não serve, é comprado. Eu queria saber o que essa gente quer. O que essa gente entende como Estado de Direito? O Estado de Direito, o nosso Código de Processo Penal é claro, a defesa tem direito a ter assistência técnica. Se o Estado não provê para a defesa uma assistência técnica gratuita, qual é a opção que a defesa tem? Contratar um perito. Isso faz parte do Estado de Direito. Num país como os Estados Unidos, uma pessoa vir com uma conversa mole dessa, ela seria ridicularizada em público, porque todos os peritos lá são pagos. É óbvio. Inclusive o perito da acusação. Então, não há cabimento. Inclusive, é comum no Brasil advogados de acusação, assistentes de acusação, serem pagos pela família da vítima. Então, não há nada de errado em ser pago ou não ser pago. O que está errado é você ser antiético. O que está errado é você fazer um laudo fraudulento. Se ele está me acusando disso, é bom que fale com todas as palavras, porque eu vou tomar as medidas legais contra ele. Ele que rebate o meu laudo com argumento técnico, não com conversa fiada. Agora, doutor Ricardo, só para fechar aqui, o tempo está correndo, pelo laudo do senhor, não existe dúvida, ou seja, a médica Kátia Vargas não provocou acidente, é isso? Não existe prova nenhuma de que ela tenha provocado tal acidente. Veja bem, a defesa não cabe apresentar. Eu até apresentei uma hipótese alternativa, não teria obrigação nenhuma de apresentar hipótese alternativa. A obrigação da defesa é verificar se as provas apresentadas são consistentes. E isso eu posso lhe dizer com toda certeza e segurança. As provas apresentadas são absolutamente inconsistentes. E, inclusive, contraditórias. Eu quero saber como é que a acusação vai se virar com uma testemunha, que é o Arivaldo, que, inclusive, olha o laudo do IC e diz assim, não foi isso que eu vi. Eles vão ter que escolher, então, ou é a testemunha ou é o laudo do IC. Aliás, eu achei interessantíssimo o que o nosso amigo ali do IC falou, que os laudos o perito do IC, eu não sei se eu escutei bem, você me ajude, Casimiro, ele falou mesmo que o laudo do IC tende a beneficiar a acusação? Isso é muito sério. O laudo do IC não pode tender a beneficiar a acusação, Eu acho que ele falou que tende a beneficiar a defesa. Não.
Não? Então Não, volta aí, por não. favor, dona Renata, vamos ver. Eu entendi outra coisa. A entrevista com o perito do Departamento de Polícia Técnica. Os peritos criminalistas, eles tendem a fundamentar as teses da acusação, mas primam pela imparcialidade e pela técnica que é característica da Polícia Técnica do Estado da Bahia. Uma questão fundamental torna os fatos bastante polêmicos, que é a ausência de uma imagem dessa colisão. E isso daí... Pronto, eu vou ter que fechar a entrevista. Me desculpa, tende a fundamentar as teses da acusação? Isso Obrigado, não é obrigado, perícia. obrigado por ter vindo aqui.